ouvinte do nosso canal da Multiprosa. Eu sou Samara Merrig e a gente está aqui em mais um programa Elas e Tal, edição 2026. Eu estou super feliz com as nossas convidadas, porque a gente já começou o ano com uma potência assim absurda de mulheres que estão aqui, que já passaram por aqui e que ainda vão vir. O programa tem o compromisso, né, de além de informar vocês, de trazer um conteúdo incrível, mulheres que são pura inspiração e que merecem ser ouvidas. E hoje não é assim. Vocês vão ouvir a convidada que está aqui, a potência que é. Não é só isso que eu estou querendo falar. Eu fiquei até nervosa, porque ela é tão incrível. E eu vou contar a bio dela, mas o mais legal é que a gente se conheceu no LinkedIn. Eu falei, gente, eu quero ficar amiga dela. Eu tenho umas pessoas que eu quero ficar amiga. Ela foi uma na hora que eu vi. Ela é a Rosane Santos. Ela é executiva de sustentabilidade ESG, formação em ciências contábeis pela UFRJ, especialização em controladoria e finanças pelo UFF e MBA na Universidade Business de Oxford. Mais de 25 anos de experiência, uma trajetória sólida em governança corporativa, auditoria, compliance. Agora segura, nos últimos anos atuou na implementação estratégica e sistêmica da sustentabilidade como pilar central de negócio. Fala que não é a pessoa para estar aqui com a gente. Bem-vinda, Rosana. Muito obrigada, Samara. É um prazer estar aqui com você. Prazer. Obrigada por insistir no nosso encontro, na nossa amizade. Gente. Porque são muitas agendas, e uma dava, outra não dava. Eu falei, é verdade. Vem, por favor, a gente remarcou até o último momento, mas finalmente conseguimos estar juntas. E é um prazer enorme estar aqui conversando com o seu público, acrescentando um pouco mais ao seu programa e, obviamente, aprendendo um pouquinho mais com você e com o seu público. É sempre uma troca, né? Eu que fico muito feliz. Já quero começar perguntando como que foi a sua trajetória entre a formação e essa caminhada sua para chegar na sustentabilidade. Bom, essa é uma pergunta de resposta complexa, no mínimo longa. Bom, eu me formei em ciências contábeis, né? E aquele tipo de formação que você faz... Para agradar? Não foi nem para agradar. Era a formação possível considerando as condições da minha família. Tá. Né? Na época, eu precisava de um trabalho que me colocasse rapidamente no mercado de trabalho, nem que fosse através de um estágio. Tá. Então, foi dentro dessa lógica, né? Eu avaliei algumas opções. Eu me lembro que eu fiz vestibular para ciências contábeis, economia e administração. Passei, né, nas três universidades que eu me candidatei, mas escolhi ciências contábeis na UERJ, né, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Fez lá? Eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu nasci em Nova Iguaçu, uma cidade da Baixada Fluminense. Fiz o meu primeiro e segundo grau em Nova Iguaçu, a faculdade eu fiz na UERJ. E aí só depois de algum tempo que eu me mudei para Niterói, que é a minha base, digamos assim, da vida madura, antes de eu começar a rodar pelo Brasil aí por conta de trabalho. Mas enfim, eu me formei em ciências contábeis, logo na sequência eu emendei uma especialização em controladoria e finanças pela UF, Universidade Federal Fluminense, né? E aí teve um tempo, né, de muito trabalho, de muita construção, de muito aprendizado. E tem mais ou menos 10 anos, eu entrei em 2015 na Saïd Business School, que é a universidade, a escola de negócios da Universidade de Oxford, né, onde eu fiz esse MBA executivo. Então, a minha formação, minha formação principal, ela passa por essas três grandes, digamos assim, certificações, né? E, obviamente, a gente trouxe aí vários outros estudos, né? Alguns certificados, outros não, mas que complementaram a minha atuação. Como eu fiz ciências contábeis, o meu estágio foi na área financeira e as minhas oportunidades de trabalho foram em auditoria. Então, eu comecei a trabalhar enquanto auditora externa. Mas em algum segmento específico? Eu trabalhei numa Big Four, na PricewaterhouseCoopers, né? Então, ali eu lidava com vários clientes e com vários negócios. Sim. Eu acho que vem daí essa coisa e essa facilidade de você conseguir ler processos e ler negócios diferentes, né? Mapear risco. Mapear risco, exatamente. Porque
o trabalho da auditoria externa e, na sequência, da auditoria interna, ele é essencialmente gestão de riscos, né? Então, você identifica como as organizações estão gerenciando os seus riscos. Naquela época, riscos financeiros. Sim. Né? E aí depois veio o Sarbanes-Oxley, que trouxe a visão, né, de controles internos, com mais propriedade, com mais aprofundamento. Implantação, assim, fiz muita implantação, né? E depois eu saí da cadeira de auditora, né, externa, e fui trabalhar como auditora interna de organizações privadas, né? Aí foi quando começou esse processo de implementação, né? Essa é uma característica da minha carreira, né? Ela é voltada para a implementação ou para a expansão, né? Ou eu começo do zero, ou eu trago um elemento novo, eu trago um pilar diferente, eu amplio a dimensão ou a visão daquela companhia. Então foi relativamente fácil fazer a transição para a sustentabilidade no momento em que o ESG chegou com força, com a visão de gestão de riscos sociais e ambientais. Eu já adorei, porque assim, da gestão de risco, trabalhei um bom tempo com gestão de risco também, sabe? Ou em análises de risco dos projetos que eu fazia, a minha formação em engenharia, então eu tinha aquela história da viabilidade do projeto, a gente levantar os riscos, né? E ali eu percebia que essa visão transversal do projeto fazia eu, como engenheira, enxergar várias coisas que não estavam passando na minha cabeça. E aí que eu entrei na área de sustentabilidade. Entendi. Né? Eu falava, gente, é claro que se eu... Eu lembro de uma história que eu conto até para as crianças, assim, contei recente. Quando a gente fazia a implantação de projeto de porto, que a gente não podia colocar onde era a área de desova de tartaruga, porque ela volta, e eu amava aquela história de não impactar na tartaruga e mudar o porto inteiro, Exato. né? É pequeno, mas é muito relevante. Exato. E ali eu comecei a falar assim, eu preciso de entender o que é isso. Você teve essa... Tive. Essa virada? Ela foi uma... Deixa eu voltar um pouco e falar da minha transição, né, de carreira, digamos assim. Ela aconteceu exatamente ali entre 2014 e 2015. Foi quando surgiu a dor e o desconforto. 2014, né? Eu já estava aí há alguns anos, né, com auditoria. Na época, eu era gestora de uma área de auditoria interna e compliance, né, com a proposta dentro da organização de separar essas áreas, né, porque ao contrário do que muita gente imagina, elas trabalham com as mesmas informações, mas elas têm objetivos diferentes. Então elas precisam, né, elas são complementares. Exato, né, para ela oferecer a liderança da organização, ao acionista, né, ao maior interessado, uma segurança maior, elas precisam partir, ainda que da mesma base, de perspectivas diferentes, porque elas vão se complementar em algum momento. Né? Então, nessa organização era junto e um dos nossos objetivos era separar. Então, eu fiz parte de toda essa dinâmica. Né? E foi quando começou a surgir uma dor, um desconforto, um incômodo. Né? Não com metodologia, não com método, porque eu adoro método. Sim. Eu sou uma pessoa de método, de sistemas, de processos, eu também gosto disso. Adoro um indicador, um processo, não é assim? Mas eu queria muito mudar o ângulo do meu olhar. Né? Então, a mudança do ângulo do meu olhar, e aí eu tive suporte para fazer isso, né? Porque normalmente vem esse desconforto, a gente não sabe para onde é que a gente vai. Eu procurei uma ajuda de avaliação de carreiras, né? E aí uma profissional muito qualificada, uma coach, me ajudou numa avaliação que durou meses. E aí ela chegou numa conclusão junto comigo que ela foi uma grande novidade para mim, que foi a de que eu tinha aptidão para trabalhar com pessoas, né? Olha só. E aí eu falei assim, não é possível trabalhar com pessoas, né? Aquilo foi muito assustador, né, para mim, exato. Eu que era, né, do backstage, do processo, né, de uma coisa mais dura, com aptidão para trabalhar com pessoas. Rosana, só me permite um corte. Olha o tanto que é importante a gente, com uma carreira consolidada, escutar esse desconforto, né? Exato, assim, exato. E parar para refletir, que às vezes sozinha também a gente não vai dar conta. Não então, vai. Às vezes, assim, você tem um negócio, você está à frente de um projeto, você está à frente de uma empresa, olhando para o seu negócio, tem um desconforto, aí para e pensa. Eu acho que você deve ter tido esse momento e procurou ajuda. Isso é muito legal, de uma pessoa especializada para te direcionar. Né? Porque, é uma assim, fala bacana sua.
não somos só nós os especialistas, né? Existem especialistas nas outras funções. E é importante a gente saber reconhecer o momento em que nós vamos precisar deles, né? E você se ouviu, teve alguma coisa ali eu que falei assim, ruim. eu não estou conseguindo dar conta desse negócio, de tudo isso que eu estou questionando, né? E aí a gente chegou nessa conclusão, e foi uma conclusão muito interessante, e que eu fiquei assim, tá, mas como é que eu faço isso, né? E na época eu tinha um mentor, né? E aí interno esse aqui na empresa? Não, assim. um mentor externo, um mentor externo que acompanhou a minha carreira durante muito tempo, um executivo, sênior, maduro, experiente. Na época ele era CEO de uma organização muito grande. E ele me trouxe uma sugestão. Ele falou assim, Rosane, por que você não vai estudar fora, né? Por que você não amplia um pouco as suas perspectivas, os teus horizontes, né, para você ver o que tem por trás de tudo isso? Aí foi quando eu fui estudar na Inglaterra, né? Entendi. Eu de novo, né? A gente parte de leques grandes, né? Então eu nunca dei um tiro só, né? Eu falei assim, cara, eu vou fazer inscrição aqui para várias universidades que tem o que eu quero, que eu acho que vai ser interessante. Desculpa. Mas quando eu passei para Oxford, eu falei assim, é isso. É isso aqui, né? Vamos lá, tá bom. Vamos embora. Pessoa modesta, gente. Exato. Eu gosto de convidada modesta, né? Não, mas isso fala sobretudo de capacidade, né? Às vezes a gente duvida, diminui a sua competência. Eu acho que não vai dar certo. Eu acho que eu não sou boa. Eu acho que não, cara, testa. Vai lá. Vai lá, mas assim, eu tô brincando com você, porque antes, né, gente, o nosso programa anterior, ele é mais legal do que o programa em si, as nossas conversas. E é sempre isso, a gente se questionar. E às vezes muita gente que escuta a gente fala assim, poxa, mas ela tá lá do alto da carreira dela. Não. Gente, eu também tô com medo, né? Exato, não tem esse momento? É tentativa e erro, né? E tem uma frase que é muito interessante, que obviamente a gente precisa saber como aplicar, né? Mas ela vale a reflexão quando ela diz, o não você já tem, tenta o sim. Isso. Né, assim, portas fechadas é trivial, gente, pra gente. Né? Tá assim, fechada. Raríssimas serão as situações que você vai encontrar uma porta aberta aqui, escancarada, que fale, venha. Né? Na maioria das vezes ela está fechada, então você precisa encontrar uma forma de educada e sistematicamente abrir essa porta para você, né? Sim. Entendendo que aquilo ali faz sentido naquilo que você está propondo para a sua vida. E assim eu fui estudar em Oxford, então quando eu estava lá na Inglaterra, eu tive acesso a uma outra leitura, né, sobre sustentabilidade, porque estava tudo muito incipiente, engatinhando aqui no Brasil. O ISD? Nem tinha essa leitura tão expandida de ISD, não era rudimentar, mas ainda era numa dimensão muito pequena. Mas era muito grande, para mim particularmente, a leitura de sustentabilidade dentro de uma lógica que provoca das organizações o resgate à sua essencialidade. Porque eu tinha muitos colegas da Ásia e da África. Ok. Então, quando você está estudando com colegas da África, por exemplo, né, que é um continente que lida com desafios sociais muito grandes, né, muito complexos e que cobrem uma vastidão territorial grande, cara, você é obrigada, assim, é natural deles construir soluções, né? Então, a sustentabilidade lá, né, então, soluções como crowdfunding, agricultura familiar, né, turismo regenerativo, todas essas coisas, elas já eram melhor discutidas, mais maduras, né? E eu falei assim, nossa, tem uma outra coisa vindo aí, né? Claro. E aí eu tive, aí de novo, né? Eu busquei ajuda, né, dentro da área de carreiras da universidade, né? Olha, eu tô aqui nesse lugar, dentro da organização da qual eu faço parte, tenho esse desejo, faz sentido, não faz, para onde é que eu vou? E aí lá eles me ajudaram, né? Teve uma profissional muito querida, até brasileira, por sinal, que está de volta ao Brasil. Ela me ajudou a organizar os pensamentos e a mapear os caminhos que eu poderia adotar. E eu tive a felicidade de conseguir fazer a transição de carreira dentro da organização onde eu estava, né? E aí eu comecei como presidente do Instituto Corporativo, né? Mas assim, para eu chegar à presidência oficial desse instituto, eu fazia um trabalho voluntário antes, né? E por que eu faço questão de destacar isso? De novo, nada vem do nada. Né? Em algum momento você vai precisar dar a sua parcela de sacrifício, né? Você vai dar a sua contribuição sem grandes expectativas. É o pro bono.
pelo aprendizado, pelo Exato. networking, E que, pela experiência. E que é maior nosso, não é? O nosso ganho. Exato. Eu falo, gente, eu tô muito mais... Entendeu? Muito melhor remunerada do que qualquer coisa com esse meu aprendizado, esse meu voluntariado, né? É o conjunto. É um conjunto, exato. E aí, assim, eu já estava dentro da organização, já estava num local onde isso era necessário, eu já tinha conversado dentro da organização sobre meu desejo de mudar. Então, quando surgiu a oportunidade, todos olharam e falaram assim, não, acho que a Rosane pode ser um bom nome. E aí eu fiquei à frente desse instituto durante algum tempo e, na sequência, eu fui chamada para criar a área de sustentabilidade dessa organização, né? E aí você conseguiu trazer a sustentabilidade como estratégia? Foi. Por quê? Porque a matriz dessa empresa já estava sendo provocada a adotar o ISD. Ótimo. Né? Então, ótimo. Foi a primeira leitura de indicadores de ISD. Então, a gente trouxe os indicadores e como é uma empresa muito estruturada e muito sistematizada, junto com a sustentabilidade, o ISD já veio a governança de tudo isso. Okay. Né? Então, veio o comitê de sustentabilidade, a conexão desse comitê com o comitê no Brasil, com o comitê, com o comitê na América Latina, com o comitê no exterior. Então, eu naturalmente repliquei tudo aquilo que eu já tinha aprendido na minha carreira anterior. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com uma parceira na época, ela era prestadora de serviços. Eu estava no início dessa carreira e eu estava insegura, né? E eu falei assim, cara, como é que eu vou conseguir provar que uma pessoa de auditoria, de compliance, né, vai ser boa? Olha, recorte de novo. Eu vou fazer 2 recortes. Primeiro, o sorriso que ela deu a hora que deu certo, ou seja, é real. É real esse lugar que ela ocupou e ela é genuíno, não é a palavra assim? Com certeza. Quando a gente chega no lugar certo, tem uma frase feita assim, a gente brilha, mas brilha mesmo, porque verdade. Mudou. E a segunda, a gente, como o tempo inteiro, a gente tem que se provar. Exato. E a gente tem que... Tá, agora eu vou. Mas assim, tem uma coisa legal que é, nos nossos momentos de insegurança, a gente precisa conseguir saber onde buscar as validações que são importantes, Sim. né? Porque às vezes também você abre um leque gigante, né, de pedição de opinião e não necessariamente aquilo ali faz sentido. Isso direcionou sua carreira, Total. né? Que é uma coisa bacana também. Conversando com essa parceira, né, sobre como é que eu provo que essa transição faz sentido, que as competências de uma carreira se aplicariam à da outra, ela falou assim, Rosane, a sua carreira anterior ela é perfeita, porque olha o que sustentabilidade está se tornando, olha o que o ESG está pedindo. E a ESG está pedindo processo, e a ESG está pedindo governança, e a ESG está pedindo um olhar organizacional, né? Não é mais aquela visão anterior, discurso, né? De sustentabilidade no discurso, na foto e no relatório social. Isso. É uma sustentabilidade que é crível, que é de verdade, que provoca a organização, mensurável. E naquela época nem era tão maduro e rígido como é hoje. Mas começou a fazer assim, muito mais sentido para mim naquela época. Então, de lá para cá, o que eu venho fazendo no primeiro momento, aprimorando os meus conhecimentos, né? Porque ainda é uma área em construção, né? Mais do que todas as outras, porque o mundo inteiro está mudando. Está todo mundo precisando aprender novas competências, está todo mundo aí ampliando tanto as hard quanto as soft skills, né? Mas a sustentabilidade eu acho que muito mais. Então, eu venho de lá para cá aprimorando esse meu conhecimento técnico e tentando aplicá-los, né? Tentando fazer o desenvolvimento empírico delas, né? Okay. Por isso a importância do mundo corporativo, porque é no corporativo que você consegue, dentro de uma lógica sistêmica, né? Porque a sustentabilidade não é só para as organizações privadas, né? A sustentabilidade é para todo mundo. Haja vista os ODS aí nos provocando, né? Com o relógio ali, até Agenda 2030, a gente né? tem que ter algumas coisas mais... Exato. E assim como... mais prontas, né? Assim como o desenvolvimento sustentável está posto para todo mundo, a sustentabilidade corporativa, ela compete às organizações, no sentido de que tem uma contribuição grande a ser feita pelas organizações, e que, na minha opinião, fala de um resgate do porquê das organizações foram criadas, né? Você vai lá em Porter, você vai lá em valor compartilhado, é um pouco daquilo ali. A gente, em alguma medida, em algum momento,
por conta da pressão de mercado, geração de valor, né, retorno aos acionistas, retorno do investimento, a gente olhou para as organizações dentro de uma perspectiva de lucro apenas, de resultado apenas. Mas as organizações, elas têm um papel social. Sim. Sim. Né? E de posse e entendendo claramente esse papel social que está junto com uma leitura ambiental, porque você não separa o social do ambiental, né? Eles se dão dentro de um mesmo recorte geográfico. Para mim, quando a gente aprimora a sustentabilidade, olha para a Agenda 2030, a gente está falando sobre como é que cada um contribui, né? E dentro do Brasil hoje, da forma como a coisa está posta, as organizações públicas têm o seu papel, as organizações privadas, a sociedade civil, eu enquanto indivíduo, você enquanto indivíduo, todos nós aqui contribuindo para que isso, de fato, faça sentido e a gente continue num mundo que exista para a gente, para quem vem depois da gente. Perfeito. É uma aula de sustentabilidade. E ocupar esse lugar, foi o que eu ia te puxar. Você, agora eu vou fazer um recorte para você está inspirando muita gente. Você já está confortável desse seu lugar. Como eu tenho visto muito a ampliação e o chamado para que 2026 seja do social, né? Dentro desse olhar do ESG que você trouxe e de toda essa ótica, né? Da necessidade das empresas trazerem isso também. Venho acompanhando, eu tive as minhas viradas, assim, quando eu fui enxergando algumas coisas. Engraçado como que alguns desastres também me convidaram, né? Catapultam, né? Fizeram assim, uau, né? Então, assim, eu venho de uma área de barragem, então as duas últimas maiores, né, aí, eu tive muito à frente. Então, isso me ajudou demais. Ajudou e atrapalhou, né? Assim, tô falando sobre essa ótica, é importante deixar claro. Mas eu quero falar de você, assim, porque o lugar que você ocupa e a informação que você está inspirando muita gente. O nosso programa, ele é um programa que vai para mulheres que são empreendedoras e que ainda estão ou em busca desse lugar ou buscando inspirações. Daí, desse lugar, como é que estar? Olha, ele no início era muito desconfortável, né? Quando eu comecei a ouvir as pessoas falarem, você me inspira, você é minha referência, e eu te acompanho, e eu gosto muito do seu trabalho, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Eu não sou referência para ninguém, eu tô mal dando conta de mim mesma. Mas depois eu fui resgatar as conversas lá de 2015, quando quando a gente fez aquele diagnóstico e falou que eu era boa para trabalhar com pessoas, né? É dentro desse lugar, né? E eu tenho a felicidade de ser, em alguma medida, remunerada ou compensada para fazer algo que está conectado com o meu propósito, né? Porque o meu propósito é transformar a vida das pessoas, né? Dar um pouco de sentido para a vida delas, mostrar caminho, mostrar luz, dar vislumbre, né? Dar possibilidades. Quando eu enxergo, quando eu olho para esse meu propósito e eu vejo as respostas que eu tenho recebido, aí eu tenho certeza de que eu estou no meu lugar, sabe? Bem, né? Assim, e aí eu fico mais confortável. Delícia, brilha de novo, dá um close. Né? É isso mesmo. E eu sempre falo o seguinte, eu vou errar. É claro. Né? Não esperem uma Rosane perfeita, porque ela não é perfeita e eu vou errar. Mas se você puder também aprender com os meus erros, é bom, porque você facilita a vida de quem vem depois de você. Isso. Né? Porque na nossa trajetória enquanto mulheres, nós estamos aqui para abrir caminhos. Né? A nossa atuação, a nossa presença nesse mundo, nesse tempo, ela não é só para a gente. Né? Ela é para as próximas gerações, para aqueles que estão vindo depois da gente. Só que eles também não precisam pagar o pedágio que a gente está pagando. Nossa, por favor. Né? Então, assim, se a gente puder facilitar a vida de quem vem depois, inclusive com os nossos erros, tipo assim, não faça isso aqui, que isso aqui, né, não foi legal, atrasou, deu errado, foi uma escolha ruim que eu fiz, muito melhor, né? Porque a gente, de novo, amplia a nossa contribuição para esse mundo que a gente está vivendo. E aí começa a fazer sentido, né? Assim, eu tenho visto também, é isso, gente, é isso, né? A gente, esse é isso, assim, né? De cair a ficha, assim, fica mais fácil. A gente pode conversar aqui muito, mas a gente tem um tempo do programa. E aí eu queria que você terminasse me contando, assim, quais as competências, diante de todo esse
esse aprendizado que você teve, né? Talvez valha um outro programa para a gente aprofundar em alguns temas também, mas as competências para as mulheres que estão buscando, né, essa mudança dentro das empresas, dentro dos negócios delas, as competências que elas podem e devem se dedicar para desenvolver, para promover essa mudança. Eu acho que, em primeiro lugar, obviamente, um conhecimento técnico, né, daquela área que se pretende. Porque quando você tem um conhecimento técnico, ninguém pode questionar isso. Isso está posto, né? Ninguém tira isso de você. Agora, obviamente, existem competências comportamentais que fazem a diferença, né? Então, eu acho que a habilidade de comunicação é fundamental. Né? A combinação entre uma assertividade e uma elegância, sem ser duro, mas também sem ser frágil demais. Porque o mundo corporativo, ele me não... dá o seu contato, porque essa é difícil, né? Não, e justamente porque esse equilíbrio não é trivial, né? A gente está acostumado com o outro extremo. A gente está acostumado, na verdade, com dois extremos, né? Ou um extremo muito soft, ou um extremo muito hard, né? Que ele é duro, que ele é impositivo, que ele é autoritário, que ele bate na mesa, que ele sobe o tom, né? A gente não precisa ir para esse lugar, porque já está provado que não funciona, né? Mas talvez, assim, uma narrativa muito soft, sem substância, sem firmeza, sem segurança, te invalide nesse lugar. Então, tentar chegar no meio termo. De transitar, né, entre esses dois, exato. Maravilhosa. É o que eu chamo de assertividade elegante. Uau, né? Então, olha, a gente vai terminar com a Rosana essa conversa que é maravilhosa com assertividade elegante. Exato, porque né? continua sendo respeitoso, mas você não abre mão da sua verdade, do seu discurso, da sua competência. Parabéns, que mulher inspiradora, né? Que mulher incrível para estar aqui com a gente. Eu só quero te agradecer, te desejar todo sucesso. Obrigada. Que a gente fique amiga de verdade com agora. certeza, pode contar comigo. E deixa o seu arroba, deixa seus contatos tá para bom. tudo que vem pela frente. Bom, em primeiro lugar, parabéns pelo programa. Mais uma vez, obrigada pelo convite. No LinkedIn eu sou Rosane Santos. No Instagram eu sou @rosane.g.santos. Vocês podem me encontrar lá com conteúdos variados, né? Tem muita coisa sendo construída justamente para contribuir, né? Para esclarecer algumas agendas, aprimorar outras, contribuir, né? Para o bem-estar, né? Para a melhora em alguma medida da qualidade de vida, né? E da percepção enquanto ser humano nesse espaço que a gente vive. Então a gente está aqui para multiplicar, né, conhecimentos e rede de suporte, histórias, tudo isso. Obrigada a você. Curte, compartilha e fica com a gente. Um beijo.